Boa noite, voltando às nossas lives das terças-feiras às 21 horas, né? Hoje o tema de hoje é como você tem encarado os novos desafios na sua vida profissional, né? Como encarar esses novos desafios na vida profissional no momento de tantas mudanças, né? De tantas incertezas, de tantas necessidades, né, que o mundo profissional hoje exige. Então, acho que nada mais justo, interessante do que a gente está falando sobre isso. A gente precisa, na realidade, falar sobre isso, porque a gente precisa ajudar os profissionais nesse momento de desafios, de mudanças, e que precisa ser, né, pensar como fazer isso, né? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, boa noite. A musiquinha tá acontecendo aí. Vamos retomando nossas lives todas terças-feiras, né? Estamos retomando depois de uma pausa aí, de uma organização, de uma mudança aí. Estamos voltando agora nesse novo ambiente aqui para repassar para vocês como encarar os novos desafios na vida profissional. Então essa é a nossa live de hoje, né? E eu acho que a primeira dúvida que se surge hoje, né, é exatamente isso, como você tem, né, encarado, como você tem visto isso acontecer, né? Então às vezes a gente se pergunta, a gente se questiona. E aí acho que a pergunta começa com você, né? Começa como você tem realizado, como você tem encarado esses desafios na sua vida profissional. Porque isso tem muito a ver com essa atitude, né? Com essa atitude, esse comportamento que a gente tem que aplicar, né, nesses desafios. Uma coisa é certa, desafios, né, nos traz possibilidades boas, né, de desenvolvimento, de crescimento, né, oportunidades de desenvolver novas habilidades, desenvolver novos conhecimentos. Só que muitas vezes a gente encara isso como um problema, né, enfrentar um novo desafio. Às vezes quando a gente recebe aquela missão, né, que a gente até considera às vezes impossível ou muito difícil, né, e aí a gente entende que isso a gente encara isso como uma dificuldade. Então é um pouco dessa discussão que nós vamos fazer hoje, né? Olha, que bom então, Fabiana acabou de colocar. Eu sinto que essa live será perfeita para mim, ideal, né, pro meu momento. Que bom, espero poder te ajudar, viu, Fabiana, né? Poder realmente te ajudar nesse momento. Porque a gente precisa realmente assumir, né, o controle desses desafios. E os desafios são feitos para isso, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode trabalhar é exatamente essa atitude, né? Como é que está a minha atitude frente a esses desafios? Como é que eu tenho me comportado? Né? Então, acho que a gente precisa trabalhar sobre isso. Para esse material de hoje, né, para essa live de hoje, eu preparei alguns pontos para a gente poder discutir, né, colocar aqui como um passo a passo. Eu tenho sempre falado sobre isso, né, acho que dentro desse trabalho de mentoria, de orientação, de criar caminhos, né, para que você possa usar no seu dia a dia. Eu acho que esse é o trabalho, esse é o objetivo nosso, né, te oferecer condições de criar um caminho, né, passos que podem ser seguidos e que isso pode te ajudar no seu dia a dia. Então, pensando nisso, acho que o primeiro ponto é isso. É como eu encaro esse desafio, né? Eu encaro isso como uma dificuldade ou encaro isso como uma oportunidade, né? E eu acho que aí está exatamente essa atitude sua, né, de enfrentar realmente os desafios como oportunidade. E aí tem exatamente esses pontos. Como é que eu faço isso? Né? Porque isso me desperta competências, né, e habilidades novas. Em alguns momentos, né, às vezes até tenho essa capacidade, tenho essa habilidade, essa competência, mas quando eu não uso, né, não coloco isso no meu dia a dia,
às vezes isso fica adormecido, né? Isso fica pouco utilizado frente às situações que eu vivo hoje. Por quê? Porque naturalmente eu entro naquela zona minha de conforto, naquela minha condição boa, né? Do que eu já sei fazer, do que eu já domino. E o desafio vem exatamente provocar isso, né? Vem provocar esse novo olhar, né? Um olhar diferente que te traz exatamente essa condição, né? Essa condição de você poder exatamente se desenvolver mais. E aí, acho que pensando nisso, né, eu marquei alguns pontos que a gente poderia discutir sobre isso, de como encarar novos desafios na vida profissional. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? De que forma? E eu queria começar, né, exatamente por esse ponto, né, que esse eu acho que é um ponto importante, que é permitir-se errar. Eu acho que quando a gente fala de novos desafios, né, a gente sempre tem essa visão, né, do novo desafio quando você é convidado a assumir um novo desafio profissional, ou como você encara esse novo desafio, você sempre tem, né, em mente que será sucesso, que será resultado. A gente tem que trabalhar com esse foco mesmo, mas a gente tem que permitir se errar. Né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar de como encarar esses novos desafios é permitir errar. Né? Você vai, né? Você pode errar nessa condução, nessa construção, em tudo que está acontecendo na sua vida profissional. Então, entenda, né, que é permitido, né, que você pode errar. Eu falo isso por mim, né, eu, profissional com muita experiência já, com muito tempo, né, nessa jornada profissional, né, já ajudei, já trabalhei com muitas pessoas, tá? E eu vejo que às vezes a gente comete alguns erros, e isso faz parte, né? Eu lembro que há uns 2 meses atrás, eu dando aula, né, para minha turma lá de alunos, e a gente discutindo sobre exatamente isso, que às vezes a gente se sente um pouco perdido, né, um pouco fora, né, do que a gente está acostumado, e que também isso faz parte. Né? Então, acho que o primeiro ponto, quando eu quero encarar um novo desafio, é entender o seguinte, que você pode errar, né, que você pode cometer alguns erros. Exatamente por isso, porque é um desafio, é uma coisa nova. Muitas vezes você não tem ainda, né, essa competência, essa habilidade, você ainda não domina aquilo que você está se desafiando, mas que isso vai te permitir, né, se preparar, vai se permitir o quê? Amadurecer nessa profissão ou nessa atividade profissional que você exerce hoje. Então acho que o primeiro ponto, eu até coloquei na minha lista isso como o último, mas pensando, né, nisso um pouco do que a própria Fabiana fez essa provocação aí, né, que vai ser ideal para o momento que ela está vivendo, para essa situação, eu acho que o primeiro ponto é esse, né, entender que a gente pode errar, né, faz parte do processo, com certeza. Né? Eu falo sempre que o seguinte, o progresso é mais importante que a perfeição, viu, Fabiano? Então é muito mais importante o progresso que a perfeição. E está exatamente nisso, né? Que cada passo que eu vou fazer hoje, que eu vou executar nessa caminhada desses novos desafios, eu vou estar aprendendo, né? Eu vou estar evoluindo. Então, que o progresso ele vai ser, né, constante. Então, eu preciso ter esse entendimento. Né? Então, isso faz parte da jornada. Tá? Isso faz realmente parte da jornada. A Rosana acabou de colocar aí, né, como é que é o nosso tema de hoje. E aí eu vou colocando alguns temas e ela vai compartilhando com vocês aí do tema que a gente está falando, um pouquinho de um resumo, um pouco sobre o que a gente está comentando aqui. Tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, permitir-se errar. Né? Você, para alcançar muitas vezes os nossos sonhos, esses nossos objetivos, né, nós vamos cometer alguns erros nesse processo de decisão. Tá? Nesse processo de decisão. Tá? A Rosana acabou de colocar aí, ó, permitir-se errar. Seguir o planejamento é essencial, mas tentar novos caminhos é crucial para descobrir novas possibilidades. Então, vamos falar sobre isso. Né? É crucial, você precisa, né, trabalhar sobre isso. O planejamento ele faz parte dessa lista que está aqui hoje, né, de como encarar esses novos desafios. O planejamento também faz parte. Mas o primeiro ponto é esse, permitir-se errar. Então, não veja, né, um pequeno erro, ou às vezes, né, um erro que aconteça nessa jornada como um problema.
Não, faz parte, né? Entenda que isso faz parte e que isso vai te ajudar. Isso vai te trazer amadurecimento, isso vai trazer para você, nessa jornada, uma possibilidade de aprender coisas novas, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. E aí, quando eu falo de poder errar, né, o que vem à mente, né, é exatamente a definição dos seus desafios. Né? Quando eu falo encarar novos desafios na vida profissional, quais são os seus desafios? O que você almeja hoje? Né? O que você está buscando? Né? O que você quer realmente realizar? Né? Então você tem que trabalhar isso. Então acho que o primeiro ponto, né, da discussão, quando você entende que é permitido errar, né, que você vai, em alguns momentos, cometer alguns erros, como eu já falei, eu, em alguns momentos, cometi erros também, né, erros na decisão, na condução, muitas vezes desse desafio, na condução de um time, na condução de uma estratégia, tá? E lógico, isso faz parte, né? Mas primeiro ponto, eu preciso saber para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, que sonhos e desejos eu estou almejando hoje, né, para poder realmente encarar isso de forma muito clara, né? Então eu preciso ter isso hoje, né, bem estabelecido. Então eu acho que o ponto de partida, né, quando se fala de encarar esses desafios, é entender isso. Mas quais são os meus desafios? Né? Então você precisa definir claramente os seus desafios. Você precisa, né, alinhar isso, você precisa, né, pensar, refletir sobre isso. O que eu quero? E lógico, né, como é que eu faço isso? Eu faço isso anotando. Eu posso fazer isso num caderno, eu posso fazer isso num tablet, eu posso fazer isso num computador, eu posso fazer isso no celular, eu posso fazer aonde ficar melhor para que eu não possa perder isso de vista. Né? Então, às vezes, a gente esquece disso e a gente não anota, a gente não tem isso definido, estabelecido. Tá? Então, eu até fiz uma publicação uma vez que fala sobre isso, né? De que adianta uma agenda se eu não sei qual é o meu caminho? Né? Então, não adianta. Né? Não adianta ter uma agenda, não adianta eu ter para anotar meu dia a dia se eu não sei para onde eu estou caminhando, para onde eu quero ir. Né? Se esse desafio não está estabelecido. Então, comece exatamente isso. Primeiro, se permitindo errar. Você precisa realmente entender que nessa caminhada vão acontecer alguns erros, vai acontecer alguns momentos que você vai precisar absorver isso. E faça isso com naturalidade, faça isso com entendimento. E primeiro ponto, né? Defina os seus desafios. Trace isso como né? Estabeleça isso para que você possa saber claramente aonde você quer chegar. Quando você define isso, tudo fica mais claro, né? Tudo fica mais objetivo, porque você sabe exatamente o que você está buscando. Né? Eu vejo isso, né, cada momento, em cada empresa, né, quando eu já passei, que eu estive, que estou hoje. Né? Qual que é o primeiro ponto que eu tento sempre traçar como eu estou aqui hoje, por quê? Né? Qual que é a minha missão? Qual que é esse desafio que me conduz para que eu possa, né, orientar bem o time que está comigo, que eu possa orientar bem a liderança que está comigo, né, para que isso possa ficar claro, que essa comunicação seja entendida por todos, né, porque isso faz a diferença. Né? Então você, tanto profissionalmente, pessoal, né, na sua vida pessoal e profissional, você precisa trabalhar isso para poder desenvolver o seu desenvolvimento pessoal. Quando você fala isso de empresa, né, que você é um líder, que você está gerindo uma equipe, ou que você está assumindo, né, uma nova empresa, você precisa estabelecer isso para que você possa comunicar isso de forma eficiente e eficaz. Né? Então, entenda esse processo como isso sendo o norte, né, que vai te dar. Então, se você quer encarar novos desafios profissionais, como fazer isso? Primeiro passo, entenda para onde você quer ir, né, o que você almeja alcançar. Depois disso, né, quando você sabe para onde você quer ir, o que você precisa fazer? Você precisa fazer isso num planejamento. Né? Você precisa fazer um planejamento de como chegar lá. Né? Uma coisa é o que você quer. Então você sabe, você já tem isso definido. Agora, como chegar a esse objetivo? Né? Como chegar a esses desafios? Alcançar
isso que eu tanto quero, isso que eu tanto almejo. Eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que estabelecer isso em ordem, né, cronológica, que tipo de atividade. Tá? Se eu quero hoje, né, fazer um crescimento profissional, se eu quero sair de uma posição que eu estou hoje, eu quero uma nova posição, então o que eu preciso fazer? Como eu faço isso? Que tipo de habilidades eu preciso? Que tipo de competências? Né? O que eu preciso aprender mais para poder almejar esse meu objetivo? Né? Eu estava conversando com um colaborador que já trabalhou comigo, né? Hoje nós estamos em empresas totalmente diferentes, e ele estava exatamente falando sobre isso, né? Me agradecendo. Falou, Tarcísio, eu quero te agradecer, ele falou isso pessoalmente comigo, estou só reportando para vocês. Ele falou assim, eu quero te agradecer porque um dia nós conversamos e você literalmente me deu um rumo, né? Você me deu um caminho. E eu vejo o tanto que eu já percorri nesse caminho que eu estou hoje, vejo que aquele momento foi fundamental, né? Quando eu tracei aquele plano, que eu queria ser ele queria ser um gerente, queria ser um líder, né? Ele estava desenvolvendo para isso, fez seus cursos, fez todo o seu entendimento para que pudesse realmente chegar a esse caminho. E hoje ele está já, né, nessa função, e ele estava exatamente falando sobre isso, né? Estava agradecendo por isso, né? E falando sobre essa possibilidade, né? Então, achei bem interessante que ele falou assim, na hora que eu tracei o meu planejamento, que eu fiz meu planejamento, né? Isso ficou muito claro. Então, eu preciso organizar minhas ideias, né? Não adianta, gente, sem, né, isso claro, não adianta, né? Não adianta ter ideias se eu não consigo executá-las, né? Eu até tenho uma live bem... Seja bem-vindo aí, né? Vê que é Cleaver, né? Boa noite aí, seja bem-vindo, né? Então, se eu não tiver isso claro, né, quando eu falo sobre essa questão do planejamento, é exatamente isso. Eu preciso organizar minhas ideias. Isso vale para tudo, gente. Né? Isso vale na gestão da empresa, isso vale para minha vida pessoal, minha vida profissional. Eu preciso, né, eu preciso me organizar. Né? Eu preciso fazer esse planejamento para que essas ideias, né, realmente aconteçam. E é por isso que eu tenho uma live, né, para fazer sobre isso. Né? Nós vamos fazer uma live sobre exatamente isso. O que adianta um caminhão de ideias sem execução? Né? Nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Né? Isso vai ter uma live específica, nós estamos organizando. Já tentamos fazer uma semana passada, mas infelizmente não deu certo. Mas ela está na nossa programação para poder realizar. Então, eu acho que um ponto é esse. Né? A gente precisamente fazer um bom planejamento. Tá? E isso, né, quando eu falo planejamento de organizar as ideias, qual que seria o próximo ponto? Né? Que isso se mantenha organizado. Eu não posso, né, perder o foco. Quando eu falo de organização, né, dessa organização que eu estou colocando, né, é exatamente isso. Se ela se mantém organizada. Porque muitas vezes eu faço o planejamento, mas eu não sigo aquilo que eu estabeleço, né, para que eu possa cumprir e alcançar esses meus desafios. Então, se eu estou dentro de uma empresa, né, e eu quero realmente alcançar esse crescimento, esse desenvolvimento, eu preciso fazer isso. Né? Então, como eu defino esse desafio? Segundo ponto, eu faço isso de forma planejada, né? Eu organizo as ideias, eu traço exatamente, defino, né, essa trajetória. Né? Como é que vai ser isso? Né? Um caminho que eu devo seguir. Então, eu faço o objetivo, né? Eu faço o meu desafio, eu faço o meu planejamento. Qual que é o próximo ponto? Eu me mantenho organizado, eu preciso me manter organizado. Né? E aí, muitas vezes eu vou me perdendo com isso. Por quê? Porque eu tenho outras demandas. Né? Aparecem outras demandas, aparecem outras prioridades. Então eu preciso ter clareza, né, do que eu estou realmente buscando. Muitas vezes a gente se perde exatamente por conta disso, porque eu não tenho essa clareza. Né? Me falta um pouco dessa minha clareza. E aí, o manter organizado me ajuda exatamente nisso. Né? Olha lá, só vou conseguir fazer isso se eu realmente conseguir seguir aquilo que eu estou estabelecendo. Olha lá, se você só conseguirá utilizar, né, o planejamento a seu favor se você se mantiver organizado para concretizar as suas tarefas e que te levam às suas metas, aos seus resultados. Então, manter organizado é seguir, né, aquilo que você mesmo estabeleceu, né, dentro do seu planejamento.
Então, o manter organizado tem a ver com isso, né? Porque, volto a falar, né, o mundo hoje, né, te dá muitas, né, condições de você perder o seu foco, perder o seu objetivo, se distrair na sua jornada e na sua caminhada. Então você precisa ter, né, disciplina para se manter focado, né? Precisa manter disciplina. E para isso que o planejamento te ajuda. Então manter organizado, né, se manter organizado é exatamente isso. É seguir o que você definiu. Né? Aqui o importante é isso. Né? O que é fundamental nesse trabalho? É que você que estabeleceu os seus desejos. Foi você que estabeleceu os seus desafios. Então, nada mais justo, né, com você mesmo, consigo mesmo, que você manter isso organizado, que você mantenha isso, né, dentro do seu objetivo. Então você precisa estar atento a isso, né? Você precisa estar atento a essas condições. Muitas vezes a gente se perde exatamente nisso. Por quê? Porque nesse momento eu não consigo me manter focado. Né? Então eu estabeleço uma meta, né, um objetivo, um desafio, um sonho, né, que eu almejo alcançar, tanto na minha vida profissional, e aqui nós estamos falando de profissional. Então assim, se eu quero crescer dentro da empresa, se eu quero criar uma nova condição, se eu quero criar uma nova oportunidade, e aí eu não consigo seguir nisso, né? Então não adianta, tá? Não, hoje eu estou só no Instagram, tá? Estou fazendo só no Instagram, hoje. Né? Não estou fazendo no YouTube, não. Hoje nós estamos aqui só no Instagram mesmo. Combinado? Íamos fazer nas duas plataformas, mas decidimos fazer só realmente no Instagram, tá? Então acho que nós estamos criando uma ordem, né, que você pode trabalhar, né? Acho que, como a gente sempre fala, eu preciso dar condição de você aplicar. Acho que nessa minha jornada, né, eu que sempre dei aula, trabalhei com empresários, né, dentro do Sebrae, dando treinamento, formação para empresários e empreendedores, né? O que eu vejo é isso, eu preciso dar sempre o guia, né, o roteiro, dar para você a condição de você aplicar isso no seu dia. Não adianta, né, a gente aqui ficar falando 1 hora, 2 horas ou até 10 minutos, se eu não te passo uma condição de você aplicar isso no seu dia, de você realmente usar isso no seu dia a dia, para que você possa ter proveito disso, né? Um norte, perfeito, um norte. Né? Então, o que a gente dá são essas condições, né, de você realmente aplicar e ver, né, porque eu também não acredito em fórmula mágica, em solução milagrosa, né? Não, eu particularmente não acredito nisso. Tá? Eu acredito que existem alguns nortes, né? Vou usar até a palavra, né? Existem alguns nortes, existem alguns passos que eu posso seguir. E aí você, né, é importante você ter esse discernimento. Né? O que cabe a mim hoje? De que forma que isso pode ser aplicado no meu dia, dentro da minha empresa, no meu momento profissional, para que eu possa fazer isso, né, gerar diferença, que isso gere resultado para mim. Então, acho que isso é o mais importante. Né? Por isso que eu dou sempre eu faço isso. Né? A gente até, muitas vezes, fico nessa discussão. Eu vou dar a receita, eu vou mostrar os ingredientes. Né? A receita é aquele passo a passo, né, que todo mundo mostra. Né? Eu particularmente gosto de dar os ingredientes. Né? Eu gosto de dar as possibilidades. E aí você aplica, né, dentro do seu dia. Você aplica dentro da sua condição. Porque isso que faz a diferença. Né? Eu acho que desta forma é que você, primeiro, você se conecta com essa possibilidade. Tá? Acho que você se conecta com essa possibilidade exatamente quando eu te dou os ingredientes. Porque aí você faz a sua mistura, né? Você faz da sua forma, você faz do seu jeito. Né? Não adianta a gente tentar sempre, eu que já trabalhei com tecnologia, com gestão de projetos, né? Não adianta a gente querer empurrar, né, um modelo, uma forma. Eu acho que a gente tem que te dar ingredientes, a gente tem que te dar possibilidades. E aí cada pessoa tem o seu jeito, a sua forma de lidar, de trabalhar, de gerir, né, os seus momentos, as suas condições. E aí você vai usar, hoje eu vou usar isso, hoje eu vou usar desta forma, hoje eu posso usar isso. Então você vai criando, né, essas habilidades, essas competências, e você vai combinando isso em cada momento.
né? Eu acho que isso é o mais rico, né? Isso é que é o rico. Quando você entende, né, tudo isso que está ao seu redor, né, está disponível para você, para que você possa conectar de acordo com aquele momento. Né? Então, nós estamos falando de alguns, né, de alguns ingredientes. Agora, se você quer encarar os desafios, eu não vejo como encarar um desafio sem você saber quais são os seus desafios e onde você quer chegar. Né? Então, falei de se manter organizado. Outra coisa fundamental, você precisa acreditar no seu potencial, né? Acredite no seu potencial, tá? E para isso, o que a gente hoje tanto fala, né? Essas atitudes, né? Você tem que ter atitude forte, né? De realmente entender que você pode. Agora, para isso, você precisa, né, se conhecer. Como é que eu acredito no meu potencial? Como é que eu potencializo quem eu sou? Né? Como é que eu potencializo o Tarcísio ou quem está aqui comigo dentro desse desafio novo nessa atividade profissional? Exatamente se conhecendo. Então você precisa se conhecer cada dia mais, né? Porque eu preciso saber quais são essas habilidades, né? Superar meus limites. Né? Às vezes a gente enfrenta alguns desafios, a gente enfrenta algumas condições, tá? Que a gente precisa exatamente isso, né? De acreditar, de ter realmente a confiança. Né? A confiança, né? Ela, muitas vezes a gente perde essa confiança, e é por isso que eu comecei falando nessa live de hoje, né, de encarar esses desafios, né, nessa possibilidade. Se você for ver o histórico aí, está lá o primeiro ponto, que é permitir-se errar. Né? Então você precisa trabalhar isso, você precisa estar aberto a isso, que os erros vão acontecer. Né? Então você acreditar nesse potencial, que você é capaz, que você tem condições, né, entender esses limites, né, que você pode encarar para poder enfrentar esse novo desafio, é fundamental. Né? Então você precisa trabalhar isso. Então, como eu posso fazer isso? De que forma eu posso fazer isso? Né? Então, o acreditar no seu potencial passa exatamente nessa possibilidade, né, de você estar o quê? Enfrentando esse momento. Né? Não adianta, se você não tiver disciplina, tá? Com confiança, né, acreditando nesse potencial. Tá aí, a Rosana acabou de colocar aí, ó, confiar em si mesmo é uma das atitudes mais fortes que você pode ter. Né? Volto a falar, Tarcísio, é a todo momento, né? A todo momento eu vou poder, né, trabalhar esse acreditar no meu potencial, e aí por conta disso eu posso assumir condições, né? Eu posso assumir projetos que muitas vezes eu não tenho habilidade. Não, né? Então, cuidado. Né? Encarar os novos desafios passa, né, por você realmente, né, saber tomar decisões. Não adianta achar que a gente pode tudo, né, que a gente tem essa capacidade. Tá? Então, quando eu falo de acreditar no seu potencial, é exatamente isso. Se conheça, se permita entender, se conhecer, para que você realmente possa, né, trabalhar essas suas habilidades. E, lógico, esse desafio sempre traz coisas novas, né? Trabalhar os desafios traz a possibilidade de você aprender coisas novas. Né? Então, esteja aberto. Né? Não tenha medo disso. Sabendo que errar faz parte, mas mais importante do que isso é que toda vez que você se coloca, né, numa condição como essa, você abre possibilidades. Né? Possibilidades de construir, né, uma condição diferente para você. Né, de permitir um maior amadurecimento, uma condição diferente profissionalmente, né, de ter realmente essa condição, né, de profissional, tá, para poder atuar. Então, trabalhe dessa forma, né, aceite isso como uma possibilidade. Tá? Então, não adianta acreditar. Né, temos que realmente... Isso passa por você, porque se você, né, você quer encarar um novo desafio profissional e você não acredita no seu potencial, me diga como você vai conseguir, né, superar esses desafios. Então, eu acho que tem algumas coisas que são totalmente assim, ligadas, né, interligadas. Eu acho que você não consegue hoje, né, encarar esses novos desafios se você não tiver essa confiança em acreditar no seu potencial.
E eu vejo que hoje, né, nós estamos vivendo momentos atípicos, momentos diferentes, né, que estão colocando todos os profissionais, não é um ou outro, mas todos os profissionais, né, exatamente não vou falar em xeque, não, mas estão colocando, né, em novas possibilidades, em acreditar no seu potencial. Eu fico vendo os professores, né, que tiveram que se adaptar para esse ensino online, que muitas vezes o professor não estava nem preparado para isso, né, em abrir uma câmera, em dar uma aula online, em usar uma ferramenta que muitas vezes ele nem domina. Tá? Muitas vezes a gente até está dentro hoje das próprias empresas que a gente está, né, no home office hoje. Será que eu estou preparado para isso? Será que eu consigo me manter, né, manter uma rotina profissional, né, ter realmente essa disciplina, tá certo? Então, eu preciso acreditar nisso, né? Eu preciso trabalhar isso, tá? Então, isso é mais um ponto. E aí vai exatamente conectar de acreditar em adaptar-se, né? Aprenda a se adaptar-se. Porque nesse desafio de encarar nessas mudanças, esses novos desafios, eu vou ter que me adaptar o tempo inteiro, né? Aprender exatamente isso. Aprender a se adaptar. É uma outra condição. Né? Como encarar? Eu preciso estar pronto para me adaptar. Eu preciso estar pronto para poder, né, entender esse momento. Né? Entender esse momento. E eu fico, às vezes, né, conversando com meus filhos, né? Fico vendo eles com os alunos, né? Ele como aluno e vendo os professores, né? E eles mesmos falam, pai, eu vejo que tem alguns professores que têm mais facilidade, né, de lidar com essa tecnologia, com os aplicativos, né, com as soluções hoje, né? Então eu vejo que eles têm mais, mas tem outros, pai, que têm muita dificuldade, né, que encaram isso, né, com dificuldade, tem o processo de adaptação para isso, que é difícil, né, dessa mudança, se adaptar a essas mudanças. Então, aprender a se adaptar, né, faz parte desse processo. Tá? Então, eu preciso estar atento a isso, né, porque essa mudança ela é natural, ela vai acontecer. Né? O processo de mudança ele é muito rápido. E eu confesso, hoje, né, nós não temos mais, né, condições de regredir para algumas condições, né? O online, ele está hoje, né? Ele faz parte do nosso mundo, né? Do mundo hoje nosso. Não adianta eu achar que agora, né, com o passar do tempo, com essa mudança, né, que aconteceu agora, que daqui a 1 ano, 2 anos, né, quando tudo isso passar, que nós vamos, né, retroceder. Não, isso não tem mais volta, é um caminho sem volta. Né? O online hoje é um caminho sem volta. Então, essa adaptação ela é constante. Então, esse desafio novo tem a ver com isso, com essa adaptação. Né? Muitas vezes você precisa se adaptar aos profissionais, ao ritmo da empresa, ao tipo de negócio que você está fazendo. Você tem vários negócios, várias atividades. Cada atividade tem o seu ritmo, tem o seu horário, o seu jeito de trabalhar. Então, você precisa, né, se adaptar. Encare as diversidades lá e problemas como oportunidades de crescimento. Não adianta, se você ficar, né, tentando, né, preso à sua condição, você não vai exatamente entender isso como oportunidade e crescimento. Né? Então você não vai evoluir desta forma. Então, isso aprenda a se adaptar. Dentro dessa linha, qual seria um outro ponto? Né? Atualize-se. Né? Atualizar. Você está sempre se atualizando, sempre buscando, né, conhecer coisas novas, né, entendendo dentro dessa atividade que você está hoje, que tipo de ferramentas que existem hoje. Né? Às vezes a gente fala muito sobre isso, né, sobre empreender, né, sobre desenvolvimento pessoal, né, sobre encarar a questão das lideranças, né, desenvolver os líderes, né, das nossas empresas, das pessoas que estão aqui hoje, né? A gente fala muito sobre isso, né? Da importância dessas características, dessas habilidades fundamentais para o profissional de hoje. Né? Eu acho que em todo momento, nós exercemos algum papel de líder, né? De liderança. Então, a atualização, ela hoje, né? Eu acho que não existe, né, possibilidade de um profissional de mercado hoje não estar se atualizando. Tá? Então, veja isso, né, dentro do seu mercado, dentro do seu negócio. Né? Então,
conhecimento nunca é demais, né? Além de abrir novas mentes, né? Nossas mentes nos faz pensar e buscar oportunidades e soluções, né? Nós vivemos num mundo que nós temos que criar soluções, né? Não problemas, criar soluções. Então, quanto mais você pesquisa, quanto mais você estuda, e aí é importante aqui também, vou até dar acho que uma dica, né? Agora eu vou dar uma dica importante, que muitas vezes a gente fica preso, né? Ao quê? A estudar e a conhecer aquilo que a gente trabalha, né? Aquilo que a gente está totalmente inserido. Mas eu vou fazer uma observação aqui que eu acho que é interessante, né? Não fique preso somente, né? Somente aonde você está trabalhando, ao mercado que você está inserido. Busque informações complementares, né, de outros segmentos, outras informações importantes que podem, né, te ajudar, tá, a ter uma visão maior, né, uma visão mais ampliada do mercado que você trabalha hoje. Então, nunca, né, nesse processo de atualização, de estudo, nunca fica preso, né, fique preso ao seu mercado, ao seu negócio. Tá? Eu vejo que, às vezes, isso acontece até quando eu falo com meus alunos, né? Quando eu estou dando um treinamento, estou dando uma consultoria, a gente está conversando com as pessoas, e eu falo isso, né? Nos processos de orientação, de mentoria, que eu falo exatamente isso, que às vezes as pessoas têm... às vezes, mas como é que você sabe disso? Como é que você tem essa informação? Onde é que você conseguiu essa informação? Né? Trouxe para a gente essa observação importante. Exatamente por isso, porque você não pode ficar preso, né? Então, quando eu falo de atualizar, né, atualize de forma, né, conheça muito bem o que você faz, o mercado que você está inserido, mas busque informações, mais informações de outras, né, de outras fontes, de outros segmentos, informações complementares. Então, a atualização ela é fundamental, né, para você buscar exatamente isso, buscar oportunidades e soluções. Então, muitas vezes, você está num segmento, né, eu estou hoje na área de transporte, né, então, às vezes, um segmento de uma outra solução, de um outro negócio, tá? Você pode pensar diferente, pode trazer soluções diferentes. Às vezes, dentro da própria escola, dentro da própria consultoria, você pode ver um outro mercado e ali inserir uma solução nova. Então, a atualização passa por isso, né? Questão das leituras, questão do estudo. Hoje, o conteúdo é muita informação, gente. Né? Hoje, nós temos muita informação. A gente precisa até fazer uma seleção, né, do que realmente estudar, como estudar. E aí, se eu pudesse dar essa dica, eu acho que eu daria exatamente isso, né? Acho que domine, entenda e conheça muito bem o mercado que você está inserido. Mas não esqueça, pode ser que você encontre soluções bem interessantes em outros conteúdos, em outros segmentos, que podem ser literalmente aplicados ao segmento, à empresa que você atua hoje. Então, nunca perca isso de vista, né? Não perca isso de vista. Você precisa estar atento a isso, precisa estar conectado com isso, tá? Porque isso vai fazer diferença para você, né? Então, e aí, para poder fazer isso, eu tenho mais 2 pontos que eu queria trabalhar com vocês. 2 pontos bem importantes. Primeiro, cuide bem do seu tempo, né? Cuide bem do seu tempo, tá? É importante isso. Cuide bem do seu tempo, tá? Por que isso? Hoje, né, essa capacidade de gerenciar o tempo, né? O tempo hoje é a coisa mais valiosa que nós temos, mais valiosa, porque ele não tem volta, né? Ele não volta, ele não tem como você dar ré, né, no tempo, não tem como você conseguir recuperar isso, né? Então você precisa realmente estar atento a isso, você precisa estar cuidando muito bem do seu tempo, né? Você precisa estar atento a esse processo. Então, cuide bem do seu tempo, né? Entenda que esse tempo é limitado, né? Então, que você precisa seguir esse plano que você traçou. Fala, Laércio. Então, você precisa, né, seja bem-vindo aí, porque você precisa traçar isso, não pode fugir disso, né? Então, se você, vamos relembrar, né? Você definiu os seus desafios. Se você definiu os seus desafios, você fez seu planejamento, você botou isso, né, numa ordem para poder alcançá-los.
E aí você cuidou dessa organização, ou seja, você não perdeu o seu foco, você se manteve o tempo inteiro, né, focado nisso, ligado com isso, né? Então você precisa estar atento a essa questão do seu manter organizado. Depois disso, você precisa acreditar em você, né? Acreditar que você é capaz de fazer, né? E por isso você precisa entender os seus limites e entender quem você é dentro dessa atividade que você está buscando hoje, tá? Depois, aprender a se adaptar. Você precisa fazer isso constantemente. Constantemente. Essa adaptação, ela é... Olha só o que nós estamos vivendo, né, de 2020, 2019, 2020, 2021. Uma constante adaptação, né? Então o profissional ele teve que se reinventar em praticamente todas as profissões. Praticamente todas as profissões. Né? Obrigado aí, Laércio, né, pela mensagem, né? Você está profissional e ser humano, nota 10. Obrigadão. Você também sabe que você é especial, né? Faz parte dessa do nosso ecossistema, né? Da nossa área profissional. Estamos sempre juntos. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. Então, cuide bem, né, do seu tempo. Então, pensando em tudo isso que nós escrevemos, cuide bem do seu tempo, né? Cuide bem do seu tempo, porque isso vai fazer a diferença no alcance desses seus desejos, né? Desses novos desafios que você está traçando para a sua vida, né? Então você não pode perder isso de vista, né? Então cuide bem do seu tempo, tá aí. Um dos pontos para realizar, né, de metas está exatamente isso, né? E você nessa capacidade de gerenciar, de atender, de realmente executar aquilo que você quer, tá? Então eu acho que nós traçamos alguns pontos, né? Se você for ver aí, tá todo descrito aí, mas eu acho que é isso, né? Então, primeiro, acho que para começar, né, o primeiro ponto para a gente começar, entender e permitir errar, né? Então, se você está, né, como o nosso tema de hoje, como encarar os novos desafios profissionais, primeiro ponto é permitir-se errar. Você, em algum momento, né, pode errar, pode. Isso faz parte da jornada e do processo, tá? Então, começando por aí, você começa a traçar a sua organização, o seu planejamento, definindo, planejando. Mas eu quero deixar a última dica para a gente poder fechar essa nossa live de hoje, né? Eu acho que tem bastante ingredientes para vocês, né? Deixei bastante ingredientes aí para você combinar, né, na sua atividade profissional, no ramo que você atua, dentro da sua atividade, né, traçando esses desafios que você quer para a sua vida profissional, tá? Eu acho que é o seguinte, tira um tempo, tá? Tira um tempo para você, né? Eu acho para você tirar um tempo para você é fundamental, né? Você precisa, né? Não adianta você construir tudo isso se não tiver equilíbrio, né? Então, ter um tempo para você é fundamental, né? Você precisa realmente ter esse tempo, esse momento seu, né? Esse momento para relaxar, para sair um pouco da rotina, né? Acho que se você traçando tudo isso, descrevendo tudo isso, né, a gente pode realmente colocar isso como um ponto de fechamento disso, né? Tire um tempo para você, tá? Porque você precisa relaxar, você precisa sair dessa rotina, né? Que a gente entra nessa rotina profissional. Então, acabou de colocar aí a Rosana. Tire um tempo para você, ter o foco e determinação para alcançar aquilo que almeja é fundamental, mas sem relaxar, né? Sem sair dessa rotina, para que você alcance esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio na sua vida, tá certo? Vai ficar muito difícil. Lembre-se, né? Todo ter é uma consequência, né? É uma consequência do seu ser, né? Então, é dessa forma que funciona, tá bom? É assim que vai funcionar. Então, não esqueça disso, né? Não esqueça disso, tá bom? É importante funcionar dessa forma. É importante entender que isso vai funcionar dessa forma. Então, a gente está construindo isso, né? Então, tire um tempo para você, né? Volto a falar, né? Essa questão hoje que nós temos, né, do ter, é exatamente essa consequência de quem somos, né? Então, trabalhe isso, pense nisso, dedique um tempo para você, para relaxar, sair da rotina,
né, um momento de reflexão, né, de quem você precisa, né, trabalhar individualmente isso de forma positiva. Tá? Então, agradeço muito a vocês, né, por tudo isso, né, por eu poder compartilhar. As pessoas que estão me acompanhando aqui, que estão comigo, estiveram comigo nessa live de hoje. Né, como eu falei, nós estamos retomando as lives, né, todas as terças-feiras. Nós vamos fazer terças-feiras, né, vamos trazer também, né, depois outros dias também, vamos começar a construir isso em outros dias, não só nas terças. Mas eu acho que agora nós conseguimos, né, organizar e voltar, né, essas nossas rotinas das terças às 21 horas. Né? Então, se você achou interessante, se você gostou, né, não esqueça, toda terça às 21 nós temos as nossas lives, né, vem comigo, né, participa. Obrigado, viu, Fabiana, pela colocação, por tudo que você tem colocado. Estamos aqui à disposição, né? Espero que você possa usar. Tá bom? Muito bem isso. Então, mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus e boa noite e até a próxima, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado. Vamos lá, vamos encerrando hoje. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo, tá? Muita gratidão. Valeu. Obrigado. Todos aí que estão falando, né? A Déia também que colocou aí também. Então, todos que estão colocando e participando com a gente. Muito bom. Valeu. Tchau para vocês. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos.